Olá! Para você que está assistindo este vídeo, quero que saiba que o objetivo do mesmo será a divulgação de informações e fatos sobre um esporte um pouco desconhecido em nosso país, principalmente em nossa região. Seu nome é curling. História do esporte. Apesar de não se ter certeza de sua origem, por relatos, pode-se dizer que o curling, um esporte muito semelhante à bocha de hoje em dia, teve seu surgimento oficial na Escócia. As teorias do motivo do curling ter surgido na Escócia estão muito ligados com o frio. Pelo país ser extremamente frio, em qualquer que seja sua estação, era impossível ou muito difícil praticar esportes diferentes. Evolução do esporte. Embora muitos não saibam, é um esporte muito antigo, mas começou a ser difundido pelo mundo somente durante o século XIX. Nos dias de hoje, é praticado principalmente no Canadá e nos Estados Unidos. O esporte foi adicionado ao Programa Olímpico em 1992, sendo disputado de forma oficial a partir de 1998, em Nagano, no Japão. As regras do esporte foram se alterando conforme os anos. Se tratando da pista, novas linhas foram adicionadas e medidas foram alteradas. Hoje em dia, é muito praticado principalmente em lugares mais frios, mas o resto do mundo acabou conhecendo o esporte através dos Jogos Olímpicos. E, apesar das dificuldades, acabaram adaptando o esporte para poder praticá-lo. Como exemplo, no Brasil foi criada a bocha, um esporte muito parecido, mas que não necessita de uma pista de gelo, o que seria muito difícil em nosso país, pois precisaria de muito dinheiro para mantê-la por causa do calor. Geografia do esporte. Como já foi falado, para a prática do esporte curling, é necessário um lugar frio. Por esse motivo, o principal lugar de prática é no hemisfério norte, onde o frio acaba sendo mais intenso, e sendo assim, os custos para manter uma pista de curling são menores. Até mesmo locais públicos de prática do esporte acabam se tornando mais comuns. O curling no Brasil não é algo comum de ser visto. Na verdade, é algo praticamente inexistente. A própria seleção brasileira de curling acaba treinando em outros países, pois pelo calor que temos no Brasil, o custo para manter uma pista de gelo em funcionamento seriam muito elevados. Porém, isso não foi o suficiente para os brasileiros não se interessarem pelo esporte, e como falam que brasileiros sempre encontram um jeito, acabaram se tornando comum ramificações do esporte. Regras e o esporte. Para falarmos de regras, primeiramente é necessário falar sobre equipamentos. Para a prática do curling, os equipamentos necessários são pedras para o lançamento, que contam com um handle em cima, sapatos, feitos para deslizar sobre o gelo, mas que facilitem o freio também, vassoura para gelo, utilizada para mudar a trajetória ou velocidade da pedra, e não menos importante, uma pista para o jogo. Estrutura do jogo. Cada equipe conta com 4 jogadores. O objetivo principal do jogo é lançar a pedra por uma pista, de forma que ela pare no centro de um alvo ou no ponto mais próximo possível. A vassoura, por sua vez, é usada por outro jogador da equipe, e como já foi mencionado, com o objetivo de conduzir a pedra lançada. Regras. Uma partida é dividida em 10 tempos, chamados de ends. O end é uma forma de divisão semelhante ao set do vôlei. Um end corresponde ao lançamento da pedra 2 vezes por cada um dos jogadores da equipe. A equipe que conseguir aproximar sua pedra mais do centro ganha o end. A pontuação adquirida por ela, entretanto, é variável, de acordo com o número de pedras colocadas na região delimitada ao redor. Em caso de empate ao final do 10º end, disputa-se mais um end. Para facilitar o entendimento de como ocorre a pontuação de curling, estará passando agora uma imagem com as formas de pontuação do esporte. Segurança no curling. Assim como em todo esporte, o alongamento e treinamento são muito importantes no curling, para o melhor domínio dos fundamentos e para evitar lesões em membros do corpo. Semelhanças com a construção. O curling é um esporte que se assemelha em algumas coisas com a construção. Entre essas, podemos destacar o trabalho em grupo. Para o curling ocorrer, é necessário total harmonia entre o time e treinador.
conhecer o colega de equipe. É necessário também o individualismo. Afinal, nem todos os fundamentos do esporte são executados em equipe. Assim também são as edificações. A harmonia entre os colegas e as responsabilidades de cada um, que irão influenciar o grupo inteiro, juntamente com a segurança do trabalho e do esporte, mostram que tudo isso é necessário para a vitória em uma partida de curling e a realização de uma edificação. EPIs do curling. Temos como equipamentos de proteção individual do curling as luvas, dando maior firmeza ao segurar as vassouras e as pedras para diminuir o risco de escaparem, os calçados, que contam com tecnologias para que a parada do atleta seja mais fácil após uma corrida, evitando assim deslizamentos, o capacete. É um equipamento que está sendo implantado agora no curling, para casos de deslizamentos ou quedas. EPCs do curling. Temos como equipamentos de proteção coletiva do curling a sinalização da pista, que serve para mostrar aos atletas onde devem jogar, evitando possíveis acidentes, as equipes de socorro. Os jogos oficiais de curling contam com equipes de ambulância, com paramédicos e doutores para realizarem os primeiros socorros, e as barreiras. Ao redor de cada pista, elas evitam invasões de pistas de outros jogos que acontecem ao mesmo tempo. Relações desses equipamentos com a construção. Essa correlação existe também entre os equipamentos de segurança do curling e da construção. As luvas são utilizadas para a segurança ao contato com outras substâncias, que poderiam sujar ou até mesmo causar reações na pele, também para o melhor manejo de objetos, assim como no curling. Os calçados funcionam para proteger os pés, evitando contatos com outras substâncias ou objetos que possam ferir nossa pele, e também os calçados podem funcionar como antiderrapantes, assim como no curling. O capacete é utilizado para diminuir o impacto na hora de quedas da pessoa ou de objetos que possam atingir sua cabeça, assim como no curling. Assim como os EPIs, os EPCs do curling também se relacionam com os da construção, tendo como exemplo a sinalização, que é existente no curling e na construção, com o principal objetivo de informação, e as barreiras, que também são utilizadas na construção, como os tapumes e os sombrites, que são redes colocadas ao redor de prédios com o objetivo de evitar a queda de objetos. Preços e custos. No curling, assim como em outros esportes e atividades, tudo tem seu preço. Para a prática do esporte, deve-se ter um valor exercido, e aqui, com esses preços, veremos que o curling não é um esporte para ser praticado por qualquer pessoa. Para isso, trouxemos uma tabela com os preços dos equipamentos de curling. Apesar disso, o mundo acabou se interessando com o curling. As ramificações do esporte começaram a surgir. Em nossa região, é muito comum encontrarmos a bocha, que é muito praticada, e seus preços são muito menores do que o dos equipamentos de curling, além da diversão ser a mesma. Para demonstrar isso, foi realizada uma tabela comparando sites que vendem kits completos de bocha. Depois desse vídeo, podemos concluir que apesar de um esporte caro, o curling é muito praticado, por ser um esporte divertido e que envolve pessoas de todas as idades. Espero que, com essa PPI, possa ter informado a você um pouco sobre esse esporte tão diferente e exclusivo. Agradeço sua atenção. Até a próxima.